Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área, dando prosseguimento à nossa saga de análise ultra mega detalhada das questões do Enem. Hoje nós vamos com a questão de número 127 da prova do Enem PPL ou Enem Segunda Aplicação, ano 2022, caderno azul. Para você que está chegando agora aqui no canal, cada questão rende praticamente uma aula do assunto envolvido. Então, você que está se preparando para a prova do Enem, você que estuda por questões, quer estudar os assuntos envolvidos nas questões, te convido a maratonar os vídeos aqui do canal. Tudo organizado em playlists, separado direitinho para você estudar da melhor forma possível. Gente, essa questão número 127, primeiro deixa eu abrir um parêntese aqui. Para quem está chegando agora aqui no canal, não espere só uma resolução. Se você só quer ver a resposta da questão em resolução rápida, até te convido a fechar o vídeo para você não perder muito tempo. Estou sendo muito honesto e sincero, tá? Agora, se você está buscando uma análise detalhada, não está preocupado com o tempo, mas você quer informação de qualidade, aí sim você está no lugar certo, beleza? Gente, isso aqui é algo que eu ensino para os meus alunos do curso extensivo. A questão de como você se porta perante uma questão do Enem. É muito comum você abrir o caderno de provas do Enem, estou dando esse bizu para vocês antes da gente começar a leitura, e vocês vão perceber que isso faz toda a diferença. É muito comum quando você abre o caderno de prova do Enem, muitas vezes você vê os alunos dando aquela folheada na prova, né? Passando o olho de forma geral. O que eu não recomendo que você faça, porque passar o olho nas questões não vai te ajudar em nada. Primeiro, que só vai gastar teu tempo. E segundo, que você vai ver coisa que, meu Deus do céu, acho que eu não sei isso. Olha essa figura aqui, ó. Você bate o olho numa questão dessa rápido, olha para essa figura, meu Deus do céu, essa questão é difícil, é hoje que eu me arrebento. E aí o teu psicológico, ó, já te puxa lá para baixo. Então, primeiro ponto, nada de ficar folheando a prova, tá? Passando o olho nas questões. O máximo que você pode é ver se todas as páginas estão lá. Então, olha as páginas, ok, tá tudo impresso, sem ficar olhando muito para as questões, beleza? Peia, começa a prova, tá? Segundo ponto, você não pode, em hipótese nenhuma, ser intimidado por alguma imagem ou um texto que relata algo que você não sabe. Mas, professor, é fácil demais falar isso. Vai você lá na hora da prova. Quantas e quantas vezes eu já fiz essa prova do Enem, galera? Faço praticamente todos os anos. Os últimos anos aí, a última versão que eu acabei não fazendo. O que acontece? É muito comum, vou contar para vocês a minha experiência de prova, que é bem considerável. É muito comum eu pegar uma questão do Enem de um texto de algo que eu não domino, que eu não sei ou que muitas vezes eu nunca ouvi falar. Mas eu consigo desenvolver a questão, porque eu sei que lendo com calma vai ter alguns pontos ali na leitura do texto que vai me remeter ao conteúdo estudado, ao conteúdo do ensino médio. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é só a casca da questão. E tem muita gente que se deixa assustar pela casca. O cara não olha o conteúdo que tem dentro da casca. Isso geralmente acontece com alunos iniciantes. Alunos que ou estão acabando agora o ensino médio, não têm ainda intimidade com a prova do Enem. Alunos que não têm uma rotina boa de simulados, esse problema vai acontecer também. Porque se você não faz simulado, você faz só aquela questão do cursinho que o professor te passa, ele vai passar aquela questãozinha feijão com arroz, que ele consegue resolver rapidinho porque o tempo dele na sala de aula é curto. Esse tipo de questão aqui, gente, demanda tempo porque envolve análise e envolve vários dados, levantamento de vários dados. E como aqui eu estou na internet, eu não me preocupo com isso. Mas o professor na sala tem que se preocupar com isso. Não dá para ele, em um tempo de aula, resolver só 2 questões do Enem. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante, gente, o treino. Quanto mais você resolve as questões do Enem, menos você passa a se intimidar com uma imagem dessa. Por exemplo, eu olho para essa imagem, é algo que eu não domino, mas eu vou desenvolver junto com vocês aqui a questão, usando o conhecimento que você tem do ensino médio. É isso que eu quero te provar nesse momento, tá? Que você consegue fazer a questão tranquilamente
sem precisar de um conhecimento fora daquilo que você já trabalha. Beleza? Então, desculpa eu me alongar aqui no começo do vídeo, gente, mas é porque a pegada do canal aqui é diferente e eu precisava passar essa orientação para vocês. Quantas e quantas questões do Enem eu já resolvi aqui, que aí teve gente que bota nos comentários, aliás, comenta aqui o que você vai achar da resolução dessa questão. Poxa, professor, mas na hora da prova eu fiquei tão nervoso porque eu não pensei nisso, essa imagem me embananou a cabeça, enfim, tá? Então isso aí, gente, é treino. O treino leva à perfeição. Então vamos comigo aqui, a gente vai precisar ler esse texto com bastante calma, tá? Eu vou precisar ir lendo e parando para não ler de uma vez e depois ter que voltar de novo, tá? Detectores de fumaça. Bom, então o texto da questão já está me falando que isso aqui é aquele detector de fumaça. É aquele detector que quando acontece algum tipo de incêndio, o incêndio produz a fumaça, ele vai detectar e vai emitir o alarme sonoro de que existe ali um princípio de incêndio, tá? Baseados em ionização. Ionização, tá? Ionizar significa o quê, gente? Significa formar íons, tá? Então, os detectores de fumaça se baseiam na formação de íons. Então, eles criam íons. Como, professor? Eu não sei. Vamos continuar lendo aqui o texto da questão. Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, você vai aprender o que é interpretar uma questão de forma completa. Funcionam como se fosse um nariz eletrônico. Bom, eu acho que essa expressão nariz eletrônico quer dizer que eles sentem a presença dessas substâncias, mas não o cheiro em si, de forma eletrônica. Acusando a presença de moléculas incomuns. Então, a fumaça é uma molécula que não é comum no ar, então ele acusa essa presença de moléculas incomuns em seu interior. Beleza, estou entendendo tudinho, fazendo aqui a leitura com calma. Professor, mas na hora da prova, eu não tenho essa calma toda, professor, não tenho esse tempo todo para você ler. Treino, meu querido aluno. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma resolução analítica da questão. Eu não vou resolver ela em 3 minutos, que é o tempo médio do Enem. Só que quando você está fazendo o simulado, você treina esse tipo de resolução. Você faz resoluções analíticas, que são as resoluções que demandam mais tempo, mas você força também o teu cérebro a aprender a raciocinar rápido e sob pressão. Então, na hora da prova ali, resolvendo essa questão, eu vou precisar ler ela rápido e eu vou ter o mesmo entendimento. Aqui eu estou indo devagar para te explicar, para que no momento posterior você possa depois ler essa questão com maior velocidade e ir encaixando as ideias, tá bom? Deixar esse parêntese aqui para de repente ninguém vir nos comentários, professor, mas eu não tenho esse tempo todo na hora da prova. Estamos fazendo uma resolução analítica, ok? Não é resolução com cronômetro e eu sugiro que você faça as duas coisas. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, ok? A gente tem aqui duas figuras. Existe uma câmara de ionização aberta para o ar. É a figura número 1. Opa, então vamos lá. O ar, né, ele está aqui fora e o ar, de alguma forma, ele vai entrar por este buraquinho aqui, tá? E ele falou que aqui é uma câmara de ionização. Professor, o que é uma câmara de ionização? Bom, eu não sei exatamente o que é, mas pelo nome é um espaço em que moléculas, talvez, serão ionizadas. Lembra que ele falou aqui na primeira linha que os detectores de fumaça, eles se baseiam em ionização, eles se baseiam na formação de íons, tá? Então, você tem ali dentro uma câmara de ionização, uma câmara que vai ionizar, aberta para o ar, e preenchida com íons. Opa! Então, ele mostrou para mim aqui, ó, que essa figura número 2, essa bolinha, ele está representando íons. Talvez essa bolinha não, né? Esse quadradinho preto aqui, gente, ele também esteja representando íons. Eu vou continuar a leitura da questão, mas assim, pela minha experiência já de questões anteriores, isso aqui está parecendo um campo elétrico ou um campo magnético, talvez um campo elétrico, né? Faz mais sentido. Cargas positivas e negativas, ó. Aí você tem a bolinha cinza, que talvez seja um íon de uma determinada carga, sendo atraído para um lado do campo elétrico
E o quadradinho aqui preto, ó, é o íon de carga oposta sendo atraído para o outro lado do campo elétrico. Faz sentido isso, tá, gente? Mas é o meu pensamento perante o que os meus olhos veem no desenho da questão. Eu vou continuar a leitura para ver se essa informação se confirma, tá? Preenchida com íons, ok? Como que são formados esses íons, né? Agora que vem a pergunta, né? Porque entrou ar aqui, aí do nada fica cheio de íon aqui dentro. Como é que pode entrar ar e virar íon? Aí ele vai explicar como é que os íons são formados, ó. Formados pelos choques das moléculas de ar com as partículas emitidas pelo elemento químico americium. Opa, pere lá então. O elemento químico americium, ele mostra aqui na figura 3, ó, o símbolo da radioatividade. Então, o elemento americium é um elemento radioativo. Você não precisaria ter esse conhecimento prévio. O desenho está te mostrando aqui, tá, gente? Então, você tem aqui um elemento químico americium. Aí ele diz que esse americium aqui, ó, ele emite partículas, tá? Aqui ele emite partículas. E aí o que vai acontecer? Quando esse americium emitir partículas, vai haver o choque, cadê, ó? O choque das moléculas de ar com essas partículas. Então, galera, quando as moléculas de ar colidem com as partículas radioativas emitidas pelo americium, elas se ionizam. Então, o processo de ionização das moléculas do ar vai ocorrer porque o elemento americium emite partículas radioativas. Não sei quais são essas partículas, a questão ainda não falou. Vamos ver se ela vai falar ou não, enfim. Ele emite partículas radioativas. E essas partículas radioativas ionizam as moléculas de ar. Uma coisa que talvez você tenha estudado em radioatividade, se você maratona os vídeos aqui do canal, em algum momento eu já falei isso, tá? Eu dou certeza para vocês. Não vou saber dizer qual vídeo aqui, galera, porque é tanta resolução do Enem que eu faço que tem que maratonar de verdade. Mas em algum momento aqui no canal, eu já falei para vocês que existe um tipo de radiação, que é a radiação alfa, as partículas alfa. As partículas alfa, gente, elas têm um alto poder ionizante. Alto poder ionizante. Professor, o que significa um alto poder ionizante? Como as partículas alfa, elas são feitas de 2 prótons e 2 nêutrons, é o núcleo do elemento hélio, então elas têm a capacidade de ionizar as moléculas do ar. As moléculas do ar, em teoria, são moléculas eletricamente neutras. Pode ter ali uma ou outra carregada, mas via de regra são moléculas neutras. Quando você joga nesse meio uma partícula alfa, essa partícula alfa ela tem a capacidade de ionizar as moléculas que ela entra em contato. Isso é uma característica muito forte desse tipo de partícula. A gente aprende estudando radioatividade, eu já falei isso aqui no canal em resoluções também do Enem, que existe a partícula alfa, a beta e a gama. A gama, por ser uma onda eletromagnética, não é uma partícula, é uma onda eletromagnética, ela tem o maior poder de penetração. Mas a alfa, ela tem o maior poder ionizante, tá? E aí ele diz aqui, ó, vamos continuar a leitura então. O americium, que é o nosso amiguinho radioativo aqui, expele no interior da câmara pequenas partículas radioativas chamadas de partículas alfa. Olha aí, ó. Então, são essas partículas, está se confirmando a linha de raciocínio que eu estou traçando para vocês. Observem que eu não tenho o domínio do funcionamento de um detector de fumaça, mas eu tenho conhecimento químico do assunto. E eu estou desenvolvendo a questão apenas com conhecimento químico. É isso que eu quero que você abra sua mente, tá? Então, o americium ele vai emitir partículas alfa, que são núcleos de hélio, acabei de falar para vocês, isso aqui é conhecimento de radioatividade. Com o choque, são formados cátions e elétrons. Então, imagina essas partículas alfa aqui, gente, batendo nas moléculas de ar, né? Vamos representar aqui as moléculas de ar aqui por bolinhas. Aí as partículas alfa vêm, ó, pum, e saem atravessando essas moléculas de ar. Então, quando as partículas alfa elas vêm atravessando essas moléculas de ar, ela vai formar cátion,
Lembra que cátion tem carga positiva, tá, gente? E elétron tem carga negativa. Ou seja, perfeitamente aquilo que eu imaginei no desenho anterior, que eu tinha explicado para vocês, era a minha desconfiança, né? O ameriço emite partícula alfa, o ar aqui dentro é ionizado, você vai ter carga positiva e negativa, a carga positiva vai migrar para um lado do campo elétrico, a carga negativa vai ser atraída para o outro lado do campo elétrico, tá? Vamos supor aqui, tá, gente? A questão não indicou, mas vamos supor que aqui, ó, o campo elétrico aqui seja a placa positiva e esse lado aqui seja a placa negativa, tá? Aí, como ele falou que vai formar cátions, os cátions têm carga positiva, eles vão ser atraídos aqui, ó, para a placa negativa. Então, os cátions vão migrar para esse lado. Os elétrons vão migrar para o outro lado, para o lado da placa positiva. Eu estou pensando aqui, eu não sei se a questão vai exigir também isso, tá, gente? Mas esse desenho que eu fiz, sem querer querendo, confesso para vocês, faz até sentido o cátion ser representado pela bolinha cinza e o elétron ser representado pela bolinha preta por causa do tamanho. Eu não sei se isso foi feito de propósito ou se foi apenas uma coincidência, algo casual, mas todos nós sabemos que um elétron é muito menor do que um cátion. Eu não estou falando de ânion, tá, gente? Não vá confundir com tabela periódica, não precisa colocar aqui no comentário, professor, mas eu estudei em tabela periódica. Inclusive, nas suas aulas aqui do YouTube, playlist de tabela periódica, que ânion é maior que cátion, de um modo geral, comparando o mesmo elemento, ânion é maior que cátion. Eu não estou falando de ânion, eu estou falando de elétron, uma partícula muito, 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 muito pequena. Um elétron é menor do que um cátion, não tem a menor dúvida disso. Então, aqui na representação, realmente esse quadradinho preto poderia estar representando um elétron, tá? Com choque, são formados cátions e elétrons que transitam em direções opostas, ó, faz todo sentido aqui o desenho. Perdão, gente. Transitam em direções opostas entre dois eletrodos. Perfeito. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos no circuito 4. Ou seja, galera, enquanto o ar estiver entrando aqui dentro e o ameriço está emitindo partículas alfa, o ar vai ionizar, vai migrar íons para lá e para cá, vai fechar o circuito elétrico, ó, vai gerar uma corrente elétrica aqui nesse circuito 4, e por se considerar que tudo está bem, o alarme, que é o número 5 aqui, ó, o barulhento, permanece em silêncio. Ou seja, qual é o princípio do alarme ficar quieto, dele não apitar? É estar sempre chegando corrente elétrica aqui. Porque sempre que estiver chegando corrente elétrica, você entende que moléculas de ar estão entrando aqui, estão ionizando aqui, e aí elas geram uma corrente elétrica, esse processo de ionização. Professor, mas aí como é que ele consegue detectar a fumaça do incêndio? Não sei. Vamos continuar lendo o texto da questão. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça... A fumaça, muitas vezes, a pessoa acha que é só gás. Não, fumaça é gás. A fumaça, gente, ela tem partículas também, tá? Tem fuligem, tem material sólido bem pequeno, tá? Então, fumaça tem partículas, sim. Partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização. Ah, estou entendendo. Você está captando, meu aluno, a ideia, a lógica aqui, ó. Se tiver acontecendo um incêndio, a fumaça ela vai entrar aqui nesse buraquinho. E esses detritos da fumaça aqui, gente, eles vão obstruir a câmara de ionização. Ou seja, você não vai permitir que sejam criados íons aqui, ó, se você tivesse só o ar limpo. Então, se você tivesse só o ar limpo, estava tudo de boa. Mas a fumaça aqui obstrui essa formação de íons. Perfeito, estou entendendo tudo aqui do texto, professor. As partículas de fumaça se
prendem aos íons, as partículas de fumaça se prendem aos íons, ou seja, os íons que vão ser formados aqui, gente, a fumaça prende eles. Meio que dificulta essa migração, tá? E o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente, que é o 7, ó, esse circuito vai detectar, acionando o alarme. Ó. Então, o alarme vai gritar dizendo que existe fogo, tá? Então, eu estou entendendo, gente, tudo perfeitamente. A fumaça aqui, ó, ela dificulta a formação de íons, ela meio que bloqueia, mesmo que parcialmente, esse circuito elétrico aqui. Ó. E ao bloquear o circuito elétrico, ocorre todo o disparo do alarme. Assim que o incêndio é controlado e a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa, ó, ela volta para o estágio 1. Não tem mais fumaça, volta para o estágio 1. Os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes, o circuito é desligado e o alarme para de tocar. Então, é dessa forma que funciona. Uma outra coisa que vocês poderiam me perguntar aqui também, gente, é a respeito do ameriço emitir partícula-alvo. Professor, essa radiação vai escapar por aqui, meu Deus do céu. Quem já estudou radiação, se você é maratonista aqui do canal, tá bom? Você maratona os vídeos do canal, você já viu em algum momento eu falar que a partícula alfa, ela tem um poder de penetração muito baixo, gente. Ela caminha pouca distância. Porque como ela é uma partícula muito pesada, e quando eu falo pesado, isso é relativo, tá, gente? Ela não tem a capacidade de sair andando por aí de qualquer jeito, né? Então, o poder de penetração dela é baixo e ela praticamente não vai sair daqui, né? Eu não vou saber informar para vocês, mas logicamente que isso aqui é tudo muito bem estudado, né? Então, acredito aqui que essas partículas alfa elas não vão sair daqui e com certeza não vão exercer nenhum tipo de perigo, tá? E aí, galera, agora vamos ler para encaminhar a resposta. Eu acho que vocês perceberam duas coisas antes da gente caminhar para a resposta. Essa questão ela não tem um tema específico, né? O que eu fiz aqui, diferentemente das questões, né, que geralmente tem uma temática específica, a gente para e revisa aquela teoria envolvida, essa questão ela não tem um tema específico. Ela envolve um conhecimento geral, a capacidade de você interpretar texto aqui é muito forte nessa questão. Então, acho que vocês viram que eu fiz uma análise mostrando para vocês como é ler o texto de uma questão do Enem. Isso, você vendo talvez pela primeira vez, você vai pensar assim, professor, eu não consigo fazer isso. Nossa, totalmente fora da minha realidade. E você acha que eu conseguia também? Alguns anos atrás, você acha que eu conseguia fazer isso aqui com facilidade? Claro que não, gente. Isso aqui é treino. Tudo você consegue desenvolver. Aí vem a questão da persistência, da paciência e da repetição. Porque a perfeição ela vem com a repetição. Quanto mais você repete uma ação, mais perfeita ela vai ficando, tá bom? E se você chegou até aqui e ainda não deixou esse like, pô, olha essa análise que eu fiz desse texto aqui, dessa questão do Enem, gente. Poxa, vale o like de vocês, né? Deixa o like aí porque ajuda pra caramba o meu trabalho, gente. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o quê? Cara, tá muito claro isso, tá muito claro. Quando é que o sensor percebe a fumaça? Bom, a fumaça entrou, o que a fumaça bloqueia aqui, ó, gente? A transmissão de íons de um lado para o outro. E os íons eles fazem o quê? Eles movimentam a corrente elétrica, eles fecham o circuito, né? Porque imagina só, isso aqui é um circuito elétrico. Se você conectar um fio daqui para cá, você fecha o circuito elétrico, tá? Só que aqui você não precisa, no ar limpo, você não precisa fechar o circuito elétrico, porque as próprias moléculas do ar devidamente ionizadas, elas migram de um lado para o outro carregando elétrons. Então, elas mesmas fecham o circuito elétrico. A presença da fumaça dificulta você fechar o circuito elétrico. Se o circuito elétrico não fechou, é porque não está passando o quê? Não está passando, galera, corrente elétrica. É óbvio que é a letra B, depois de toda essa análise que eu fiz para vocês. Professor, beleza, entendi, legal, letra B, muito compreendi, bacana essa questão. Mas as outras alternativas? Letra A, fissão nuclear do gás hélio. Gente, para e pensa, ó. Você é maratonista aqui do canal, você sabe que isso aqui é tremendo do absurdo, tá?
Fissão nuclear do gás hélio. Não ocorre fissão nuclear aqui, tá? Primeiro que, cadê gás hélio aqui, ó? Você não tá vendo hélio, em nenhum momento foi falado hélio. O elemento aqui em questão é o americio. Você tem as partículas alfa, que é o núcleo do elemento hélio, mas em nenhum momento ocorre a quebra do núcleo do hélio. O princípio do alarme disparar não é você quebrar o núcleo do hélio, é a fumaça impedir a passagem de elétrons de um lado para o outro. Beleza? Transmutação das moléculas de ar, misericórdia. Gente, transmutar significa transformar um elemento em outro a partir de emissão de partículas radioativas, tá? Então, quando, por exemplo, um carbono emite uma partícula beta, ele transmuta para nitrogênio, tá? Então, exemplo aqui, ó, carbono 14, que é um beta emissor. Carbono 14, quando emite partícula beta, ele transmuta para nitrogênio, ó, ele se transforma em nitrogênio. Então, transmutar significa um elemento virar outro. Essa questão de um elemento virar outro pode vir através da fissão ou da fusão nuclear, tá? Mas aqui no caso não é nem fissão nem fusão nuclear. Então, essa letra E aqui, ó, vocês também já eliminam. Fusão nuclear, gente, é o mais absurdo dos absurdos, porque fusão nuclear é um processo que, para acontecer, requer uma energia absurda, ela só ocorre no Sol e nas estrelas do universo. É nesse local aí que ocorre fusão nuclear. Decaimento radioativo do americio. Eu perdoo de verdade que você ficasse em dúvida na letra D. Decaimento radioativo do americio. Porque você pode me perguntar assim, professor, mas o americio, ele não está emitindo partículas alfa? Tá sim. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos equacionar a emissão de partículas alfa do americio? Vamos aqui comigo, ó, gente. O americio, o número atômico dele é 95 e o número de massa 243. Vamos escrever aqui, ó. O americio 243, pelo que a questão narrou, ele é um alfa emissor. Ele emite partícula alfa que tem massa 4 e carga 2. Quando um elemento emite partícula alfa, ele vai se transformar num novo elemento com 2 prótons a menos em relação ao americio. Então, 95 menos 2 vai dar 93. Ele vai gerar um elemento com 93 prótons. Quem é esse elemento aqui? Ó? Coloquei uma tabela periódica aqui. É o NP, que é o netúnio, tá? Ou neptúnio, enfim. Então, 93, ó, é o NP. Vamos colocar aqui, ó. Vamos gerar o NP 93. E o número de massa dele, gente, 4 unidades a menos em relação ao número de massa do elemento que ele originou. 243 menos 4 vai dar 239. Confere? 239, 240 mais 3, 243. Ó. Então, você formou esse elemento. Essa aqui é a equação de decaimento radioativo do americio. Está acontecendo o decaimento radioativo do americio, professor? Sim, mas por que a letra D não é a resposta? Porque o decaimento radioativo do americio está acontecendo aqui dentro, ó, aqui dentro. E quando o americio decai, que ele emite essa partícula alfa, a partícula alfa vai fazer o quê? Ela tenderia a ionizar o ar para fazer a movimentação dos elétrons. A questão está perguntando o que o sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o quê? Então, o sensor percebe a fumaça quando ele interrompe o decaimento radioativo do americio? Tipo assim, a fumaça ela vai impedir o decaimento radioativo do americio? Não. O decaimento radioativo do americio vai continuar, ele vai continuar emitindo partículas alfa. Só que o que a fumaça impediu? A fumaça impediu que as moléculas do ar aqui ionizadas migrem de um lado para o outro. É isso que a fumaça impede. A fumaça impede a migração dos íons de um lado para o outro. A fumaça não interfere no decaimento radioativo do americio. Então, está ocorrendo o decaimento radioativo do americio, mas isso não responde corretamente à pergunta que foi feita. Entenderam, galerinha, essa questão? Gostaram dessa resolução super detalhada? Não vale o seu like? Professor, eu quero contribuir com esse trabalho. Como é que eu contribuo, professor? Só compartilhando.
Se você pegar esse vídeo aqui e compartilhar nos seus grupos de alunos, no seu WhatsApp, nos grupos de vestibulando, ó, gente, assiste até o final só um vídeo do professor Diego, dele fazendo a análise completa das questões. A galera, tenho certeza que vai gostar. O canal cresce. Quanto mais o canal crescer, gente, quem ganha com isso são vocês, todos nós. Que mais conteúdo gratuito eu trago aqui para vocês, combinado? Vou ficando por aqui, já estamos quase acabando essa nossa playlist Enem PPL de 2022. Falta acho que mais uns 3, 4 vídeos, mas não se preocupem não que eles já estão saindo, porque vocês estão vendo que essa análise aqui é trabalhosa, não é simplesmente sentar e sair gravando 10 vídeos de uma vez. Tem que fazer de forma bem criteriosa e com a máxima qualidade possível, beleza? Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal, gente. Grande abraço a todos e até lá. Valeu!